Olá, queridos alunos, aqui é o professor Fábio Santos e estamos aqui para mais uma aula de Geografia, oitavo ano, com o tema Divisão Socioeconômica dos Países. Então, vamos começar pelo nosso objetivo, como sempre, e aqui você tem compreender os principais aspectos que diferem países desenvolvidos dos subdesenvolvidos. Eu queria começar por essa imagem, estudante. Nós temos aqui uma imagem dos Estados Unidos, mais precisamente, uma imagem do mundo desenvolvido. É uma imagem que mostra aí um bairro rico, de classe média alta, da Califórnia, chamado Beverly Hills. E aí na imagem de confrontação, nós vamos ter também uma outra realidade. Nós vamos ter uma imagem do mundo subdesenvolvido que tem aí na tela para vocês agora. Então, é chocante vermos tanta diferença, né? Mas é o que ocorre no mundo em que vivemos. Essas desigualdades são naturais diante da realidade que é proposta dentro do sistema capitalista atual. Então nós temos aí o mundo desenvolvido com essa imagem desse bairro e o mundo subdesenvolvido. Seguindo aqui, o século XX e as primeiras classificações econômicas dos países após a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, a Organização das Nações Unidas, ONU, criada logo após o conflito, sugeriu um redesenho da geopolítica internacional que classificava as características econômicas de acordo com os sistemas da época. Com a polarização gerada através da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, criou-se uma tripla classificação. Então, aqui você tem ao lado essa imagem aqui de um jornal que publicou na época a questão da guerra, né? Quando a Segunda Guerra Mundial encerrou. Então, essa foi uma manchete de um jornal brasileiro que relatava o fim da Segunda Guerra Mundial. E aí, a partir desse momento, vários países se uniram em troca de um bem comum. E a partir disso, eles fundaram as Nações Unidas, a ONU. Ok? Então, vamos seguir. Nessa classificação, temos aqui os países do primeiro mundo, que são também chamados de capitalistas ricos e industrializados. Depois nós vamos ter também os países de segundo mundo, considerados economias socialistas planificadas. Dá um foco aqui em mim, por favor. Então, a economia planificada, ela é conhecida também como economia socialista porque não existe na base da economia desigualdade entre os cidadãos desses países. Então, planificada dá a ideia de que todos estão basicamente no mesmo nível da escala ou hierarquia social, certo? Então, continuando aqui, a gente tem a terceira classificação, que é chamada de países do terceiro mundo, ou também chamados de países capitalistas pobres ou em processo de industrialização. O Brasil, estudante, ele estaria classificado nessa situação aqui, de país de terceiro mundo, capitalista, e em processo de industrialização, até porque nossa economia é de uma economia de industrialização tardia. Então vamos seguir aqui. Países desenvolvidos e subdesenvolvidos, ou países do Norte e do Sul. Com o término da Guerra Fria, no final dos anos 90 do século XX, uma classificação que passou a ficar mais usual foi a de países do Norte e países do Sul, que faz referência a uma nomenclatura antiga de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, olhando aqui na tela, você vai ter essa linha vermelha aqui passando pelo seu planisfério terrestre, a parte abaixo todos os países que são classificados países pobres ou estão dentro da realidade de países considerados do Sul. E os acima da linha vermelha, na cor azul do seu mapa aí, são os países ricos, os países industrializados que estão dentro dessa realidade aí, também considerados países do Norte, ok? Então vamos seguindo. Características do desenvolvimento. Exportadores de tecnologia, esses países eles exportam tecnologia, né? Os países chamados ricos. O que é que eles têm mais? Eles têm infraestrutura moderna, veja só.
Vejam como é que esses países se propõem a colocar a situação dos seus indivíduos. Eles têm uma educação avançada. O que é que eles têm mais? Um IDH elevado, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Eles são industrializados, muito industrializados. Lá existe o pleno emprego. Estabilidade monetária também, a moeda é uma moeda forte geralmente nesses países. Renda per capita elevada, ou seja, a renda, a condição de cada indivíduo no país remunera a todos numa situação muito privilegiada. Já as características do subdesenvolvimento você vai ver como são tão diferentes. Primeiro, eles são importadores de tecnologia. A agricultura é predominante nesses países, pouca infraestrutura, industrialização tardia, IDH médio e baixo, desemprego, é uma marca muito profunda nos países subdesenvolvidos, evidente desigualdade social com péssima distribuição de renda, instabilidade econômica, e a gente pode apontar também aí dentro desse processo, os países em desenvolvimento, porque, dá um foquinho aqui, a gente vai ter aqui características do subdesenvolvimento, mas isso não quer dizer que essas características aqui não englobem também os países em desenvolvimento. No caso do Brasil, a gente pode ter até alguns aspectos relacionados às características de países desenvolvidos, alguns aspectos, mas nós estamos na classificação de países em desenvolvimento, ou seja, nós vamos ter muito mais aspectos desse lado de cá do que do lado de lá. Ok? Podemos continuar? Então, vamos lá. Novas nomenclaturas a partir do século XXI. Então, eu separei para vocês 3 partes aqui mostrando termos usuais mais recentes a respeito desses países. Então, o termo países emergentes se consolidou a partir do início do século XXI com o avanço industrial da China e outros asiáticos. Além de alguns países da África, América Latina, foi por meio de gigantes emergentes que surgiu o chamado BRICS. Já o termo países avançados é uma expressão mais recente e refere-se aos países ricos e industrializados conhecidos como desenvolvidos. E por último, nós temos aí, por meio da sigla o FMI, Fundo Monetário Internacional, o reconhecimento, ao menos nos últimos 7 a 8 anos, passou a adotar a classificação pelo chamado grau de investimento, apontado pelas agências de riscos internacionais. Ou seja, para que um país seja reconhecido como no rol dos países ricos, eles precisam ter esse grau de investimento, onde todo o capital que é investido nesses países precisa ter uma segurança, né? E para isso, eles precisam ter um ortoga, ou seja, precisam ter um carimbo, algo que confirme que esses países eles têm condição de receber esse capital, ok? Então, é uma agência, ou na verdade são várias agências que determinam a condição desses países. País desenvolvido. Eu peguei aqui um exemplo, por exemplo, da França. A gente vai ter aqui 2 imagens, separei. A primeira, a imagem muito bonita, né, de um ponto muito turístico aí da França, que é a Torre Eiffel. E aqui do lado a gente vai ter, né, pessoas passeando pelo Rio Sena, né, fazendo um passeio que é muito comum para os turistas nessa região aí riquíssima. Pontos diferentes de Paris. Países da Europa Ocidental costumam ter paisagens, mais homogêneas que revelam o mesmo padrão econômico. Ou seja, se você for para um país rico, você vai praticamente ver essa realidade em todos os lugares que você vai, né? Ou na grande maioria. Obviamente, porque se existe capitalismo lá, vai existir também altos e baixos. Mas a parte mais pobre, você vai ver que existe uma super vantagem em relação aos chamados países em desenvolvimento ou países subdesenvolvidos, ok? País em desenvolvimento. Aí eu peguei aqui uma imagem do Brasil, mais precisamente
Será que você, estudante, reconhece aí essas imagens? Seria da nossa cidade de Jaboatão. Nós temos aqui a Praia de Piedade, então você vê uma realidade, uma orla cheia de prédios de luxo, mas aí a gente vai dentro dessa realidade de país em desenvolvimento, aí é quando a gente vê essa desigualdade. A gente vai ver um parque industrial muito estruturado, muito bonito, né, aqui na região de Prazeres, mas também nós vamos ter essa outra imagem que mostra aqui a nossa periferia, áreas alagadas, com dificuldade de deslocamento, né? Então muito problema de infraestrutura, que é normal em países em processo de desenvolvimento como é o nosso, e a nossa cidade de Jaboatão está inserida nesse contexto também, ok? Então vamos seguindo. País subdesenvolvido, aí a gente já tem o extremo da pobreza, diferente do desenvolvido. No caso da França, o em desenvolvimento, o caso do Brasil, eu peguei como exemplo o Bangladesh. A gente vai ter aqui a miséria e o caos social está presente por todo o país. O capital se concentra nas mãos de poucos, né, poucos indivíduos, e a renda per capita é baixíssima. Então você vai ver aí o caos completo, né, inclusive no trânsito. A gente vai ver aí muito lixo nas ruas, enfim, toda essa sistemática aí. Então, para encerrar a nossa aula de hoje, eu vou lançar esse desafio para você com uma perguntinha. Procure uma imagem que se associe à realidade econômica de países com diferentes níveis de desenvolvimento. Ou seja, com base nessas 3 últimas imagens que eu mandei para você, você vai pesquisar e vai colar no seu caderno e mostrar para o seu professor imagens de realidades de países diferentes. Né? Uma imagem de um país desenvolvido, uma outra de um país subdesenvolvido e uma outra de país em desenvolvimento. Combinado? Então ficamos por aqui. Um abraço a todos e até a próxima aula.